fiz uma articulação sobre juventude e saúde mental. Em vez de me deter no que cada pessoa individualmente pode ter, um quadro psicopatológico, eu preferi mostrar quantos são os fatores de adoecimento que recaem sobre os jovens, né? Então, assim, a saúde, os fatores que são estruturais e que comprometem a saúde mental dos jovens. Por exemplo, o racismo, a questão da desigualdade promovida pelo capitalismo, né? A violência. Abordei vários desses temas. Em mutirão, construindo o bem viver. Está de parabéns ao SESEP pela proposta dessas mesas temáticas. A minha foi sobre bem-estar na velhice. Um olhar da psicanálise, ou seja, pensando principalmente o fato de que o sujeito do desejo, ele não envelhece. E a gente tem essa tendência da sociedade de promover uma certa acomodação, um afastamento da pessoa na medida em que ela vai envelhecendo e tirando ela um pouco de circulação, fazendo com que ela muitas vezes entre num processo assim de quase que um entorpecimento, né? Uma falta de desejo. A ideia é, vamos fazer com que o nosso desejo permaneça, floresça. Lembrando da canção do Milton Nascimento, o Clube da Esquina e os seus demais companheiros, que os sonhos, eles não envelhecem. Então, nós podemos continuar desejando, sonhando e realizando, mesmo na velhice. Ou seja, não é porque temos 60, 70 anos de idade que nós temos que parar e ver a vida passar. Muito pelo contrário. A gente tem que continuar sendo esse agente de transformação, muitas vezes. E foi isso que aconteceu nessa roda de conversa, pensando, inclusive, assim, quais as ações possíveis dentro do movimento social, dentro das comunidades, das cidades, para promover uma maior integração de forma transversal e propor políticas públicas ou políticas de integração com os idosos das nossas cidades, das nossas comunidades e também dos assentamentos. Em mutirão, construindo o bem viver. Nós estamos aqui na tenda Arte Militância em Movimento. E o que nós estamos dialogando aqui? Nós estamos falando sobre educação para as emoções das crianças e adolescentes por meio do bem viver e do Ubuntu. Então, nós estamos utilizando cosmologias diferentes da cosmologia eurocêntrica para cuidar das nossas crianças e dos nossos adolescentes. Está sendo um prazer, está sendo uma partilha sensacional. Bom, no nosso conteúdo apareceu as experiências das pessoas educadoras e educadores de crianças e adolescentes, o desafio que é acolher, cuidar, falar, ouvir, ensinar crianças e adolescentes, como que é desafiador quando o adolescente muda rapidamente de humor. Uma hora está com raiva, na outra hora está feliz, na outra hora está amando, e o quanto isso é desafiador. E aí, pensando, né, nesse desafio, olhar para as práticas do bem viver e do Ubuntu tem a ver com olhar para a cooperatividade, tem a ver com busca harmoniosa de viver melhor com a natureza, tem a ver com olhar para a interdependência, tem a ver principalmente com olhar para o coletivo, rompendo, né, ou buscando romper com um olhar que fomenta o individualismo. Em mutirão, construindo o bem viver. Estamos apresentando a abordagem sistêmica comunitária, que é uma metodologia de múltiplo impacto socioterapêutica que tem uma abordagem biopsicossocioespiritual, que integra o saber científico com o saber popular e integra esta dimensão da cultura, da diversidade, e integra também a questão da urgência de uma saúde mental que seja humanizada, né? Então, nós apresentamos a experiência do Movimento Saúde Mental, que há quase 30 anos opera em Fortaleza, com a nossa metodologia de acolhida, escuta, cuidado, proposta de soluções e corresponsabilidade para que as pessoas possam transformar a dor psíquica, o sofrimento espiritual e uma oportunidade de crescimento e de transformação. Nós frisamos esta necessidade de uma acolhida incondicional,
que acolhe a diferença de gênero, que acolhe a diferença de religião, a diferença de raça, a diferença de classe e até a diferença epistemológica no mundo acadêmico, né? Porque nós temos esta consciência que estamos produzindo um trabalho que pode ajudar a saúde mental a ser mais inclusiva e mais humanizada. Foi muito prazeroso, que a gente fez trocas interessantes, importantes, para as pessoas saberem como é que o candomblé pensa a saúde mental e a espiritualidade. E foi rico a troca, eu trouxe algumas contribuições, falei um pouquinho, bem pouquinho de Ori, entendeu? Que para nós é a nossa cabeça, e que por ali que passa a saúde mental, como que a gente intervir, como que a gente pensa a intervenção e a importância da comunidade nesse processo de saúde. Em mutirão, construindo o bem viver. A experiência hoje para falar sobre ecologia integral nessa perspectiva do bem viver e da saúde mental foi criar uma dinâmica de escuta e de contemplação de coisas do nosso cotidiano. Então, primeiro a gente olhou e contemplou notícias que apareceram no jornal, algo que sempre está muito presente no cotidiano das pessoas, seja através das redes sociais, seja através do WhatsApp, seja através dos jornais e revistas que a gente vê. E como essas notícias nos afetam, né? Notícias de diversos âmbitos, a nível político, econômico, das questões ambientais no país, em cidades específicas. E como isso vai gerando angústias, sentimentos de impotência, de raiva. E depois a gente olhou para elementos da natureza e como que esses elementos também podem ser notícias do nosso cotidiano para a gente contemplar e que mensagens esses elementos nos trazem para compensar também todas essas notícias ruins que a gente costuma ver no cotidiano. E né, as pessoas foram compartilhando também sobre esses elementos, como trazem esperança, trazem a dimensão da beleza, trazem essa dimensão de resgatar nosso senso de coletividade, de interdependência. E foi assim, através dessa dinâmica de construção conjunta, de escuta, de partilha, que a gente foi refletindo juntas, juntos e juntos sobre como viver essa ecologia integral numa perspectiva de uma boa saúde mental, de justiça, para ir construindo o bem viver no mundo que a gente vive. Pisa ligeiro, quem não pode ir com a formiga, não atiça o formigueiro. Quem não pode ir com a formiga, não atiça o formigueiro. Em mutirão, construindo o bem viver. Nessa nossa tenda, nós falamos sobre gênero e sexualidade para essa semeadura do bem viver. E comentamos um pouquinho que é a partir de e com é que nós vamos produzir, construir mais diálogos e nesse processo de diálogo, de ouvir e de falar, a gente ser também mexidas e mexidos para a semeadura do bem viver. Eu sou Gabs. Hoje, como a Valéria falou, nessa nossa tenda nós estamos pensando sobre a política do bem viver, sobre a construção de um bem viver, a experimentação de si nesse espaço de amor, de acolhida, que observa a si, que observa os outros, outras e outras. Nossa provocativa aqui hoje é pensar um espaço dialogal, de afeto, onde pode se experimentar ser quem se é a partir de uma lógica que pensa em si e nos outros também. Em mutirão, construindo o bem viver. Agora a gente acabou de finalizar uma atividade, uma roda de conversa sobre a importância dos cuidados com saúde mental para militantes dos direitos humanos. E foi bem importante, bem necessária, porque nós tínhamos militantes do Brasil todo e de fora do Brasil, né? Alguns companheiros do continente africano, e a gente conseguiu dialogar e perceber na prática como é necessário a gente olhar primeiro para nós, primeiro se cuidar, para depois a gente cuidar das outras pessoas, né? Então, quando a gente está falando sobre saúde mental, a gente está falando de práticas que são necessárias, de autocuidado, de um olhar necessário para o que a gente faz, para depois a gente conseguir fazer pelas outras pessoas. Então, a militância deve começar com a gente, os cuidados devem começar com a gente. Em mutirão, construindo o bem viver.
A nossa mesa falou sobre todos esses temas, basicamente sobre o cuidado em saúde mental dentro do Sistema Único de Saúde. A gente abordou um pouco do histórico, né, da saúde mental, reforma psiquiátrica, da composição da rede de atenção psicossocial, a RAPS, e um pouco fazendo a ligação com os territórios, com questões étnico-políticas, raciais, sociais. E depois a gente passou para um debate, né, com quem estava aqui presente, ligando a rede pública de saúde mental com experiências cotidianas. A nossa vivência hoje foi um dia onde a gente conseguiu, a partir de uma roda de conversa, a gente fez algumas trocas com os participantes da roda. Acho que foi um momento muito fluido em que a gente conseguiu um tanto compartilhar experiências. Acho que a gente tinha pessoas de diversas regiões aqui do Brasil e acho que cada um falou um pouquinho de uma forma como é que a rede de saúde mental funciona na sua cidade. E a gente pôde um pouco compartilhar, ampliar um pouco sobre a RAPS, falando basicamente sobre os serviços e equipamentos, assim, né? E como funciona, como está na portaria e em diferentes cidades. Em mutirão, construindo o bem viver. Minha mesa temática é a saúde da população negra. A gente dividiu então essa nossa mesa em 2 momentos. O primeiro a gente falou sobre memória, né? O que passa por esse corpo e que influencia na nossa saúde mental, porque o corpo todo se constitui de memória, então o quanto essa memória ela afeta na nossa saúde mental. E aí a gente falou das questões de traumas, que podem ser traumas históricos, traumas transgeracionais ou traumas em curso, que é parte do processo de historicidade da população preta escravizada no nosso país. Então a gente trabalhou um pouco dessas questões e como é que isso interfere na saúde mental da população na atualidade. E no segundo momento, a gente falou sobre as questões de busca por superação, né? Como é que eu faço um processo de cuidado, que é comigo e que é com o outro também, para além das políticas públicas que me ajudam a pensar na promoção da saúde mental da população preta. Em mutirão, construindo o bem viver. Trabalho junto aos Guarani-Mbiá, no Rio de Janeiro. E a fala dessa tarde, dessa manhã, foi sobre essas estratégias e ferramentas do bem viver que aprendemos com os povos originários e que podem nos salvar, não só em relação à nossa saúde mental, mas a nossa saúde comunitária, a nossa saúde individual e a nossa relação com o sagrado. Falamos de questões que nos adoecem, ligadas ao capitalismo, e falamos também de maneiras de resgatar a nossa raiz originária como uma forma de cura para a nossa saúde mental.